Pessoal, bom dia. Primeiramente, dar as boas-vindas às pessoas que estão vindo pela primeira vez, como eu estou aqui. O tema de hoje é um tema que vai dar continuidade ao que foi lido anteriormente. Vamos falar sobre Jesus. E falar sobre Jesus é, para mim, emoção. Eu vou ler um texto retirado do livro Há 2000 Anos, onde o senador Públio Lentulus Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, teve com ele um encontro. E nós vamos ler essa conversa e comentar. O tema da palestra se chama Um Ponto de Referência. O que é um ponto de referência no sentido usual? Você compra alguma coisa pela internet, por exemplo, eles pedem lá, coloquem um ponto de referência. Para quê? Para facilitar a entrega da mercadoria, por exemplo. No sentido nosso aqui, um ponto de referência é quando você utiliza normalmente uma pessoa como um guia de luz, uma informação, algum dado que vai fazer com que você prossiga na sua evolução com segurança. Podemos dizer também que esse ponto de referência possa ser um evento da sua vida, um evento traumático, ou um evento positivo que te marcou. E a partir dali você muda o seu destino. No caso aqui, nós temos um fato ocorrido há 2000 anos atrás, quando o senador Públio Lentulus, ele estava com a sua filha com a doença da lepra. E nós vamos perceber todo o drama desse problema. Eu só vou dar agora uma orientação para vocês, que nessa história nós temos o senador Públio Lentulus. Alguém aqui já leu esse livro há 2000 anos? Algumas pessoas já leram. Então sabem que Emmanuel, naquela encarnação, era um senador muito orgulhoso. Tá? Esse é o detalhe. Então nós vamos perceber nas falas do Emmanuel, pelas palavras que ele utiliza, pelo tom de voz que eu vou tentar em alguns momentos aqui reproduzir, um tom orgulhoso, um ar de superioridade. E nas outras personagens, que é a Ana, que é a escrava, e a mulher do senador, que é a Lívia, vocês vão perceber um tom de humildade. Aí a gente analisa a situação. Veja um senador orgulhoso, cercado por algumas pessoas humildes, É a espiritualidade querendo equilibrar as coisas. E a filha, que não se manifesta aqui nessa questão, era uma menina, acho que com 7 anos de idade, que estava com lepra, se chamava Lívia. Então, eu vou começar aqui. Esse texto ele está no capítulo que fala o Messias de Nazaré, lá no livro Há 2000 Anos. Então, estava havendo aquela confusão na família, o que fazer com a menina está com lepra, eles estavam tentando todas as formas de ajuda e não conseguiam. E há 2000 anos é natural, não havia cura. A gente sabe que Jesus curou alguns casos de doença naquela época, mas a situação era grave. Então vamos lá. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, como eu falei, Lívia, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Então observem a maneira como ela, na sua condição de pessoa humilde, se dirige a ele. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. O que ela está dizendo? Para que ele pudesse atenuar um pouco, ser mais flexível, ceder em favor da filha, porque era uma família onde ele era senador e ela era esposa dele. Eles eram romanos, e naquela época nós sabíamos que vigorava o que na região? O Império Romano. Então eles eram poderosos. Então ela pede que ele ceda um pouco, procurando esse homem generoso. Quem é o homem generoso? Era Jesus.
Então vocês observam a maneira como ela conversa com ele. E agora vou observar como ele vai respondendo. Ela continua, todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Olha só a angústia faz com que ele transija, porque se não houvesse sofrimento, ele iria transigir de forma alguma. Então aqui a gente percebe que somente a dor, né, nos faz parar, refletir e fazer algum tipo de concessão. Enquanto a gente está tudo tranquilo na vida, a gente vai tocando. Então, por isso que a gente percebe com os ensinos da doutrina espírita que a dor é necessária. A dor não é um mal, ela é um instrumento de evolução, não é isso? Aí ele continua: irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. Deu para perceber como ele era orgulhoso? Ele disse que ia sozinho. Esse expediente foi usado também por quem? Por Nicodemos, que procurou Jesus de madrugada. Por quê? Porque era um doutor da lei, também não podia descer da sua dignidade, né? Pessoas tinham naquela época uma condição social, então eles tinham que ir escondido. Então a gente percebe que o orgulho tem essas estratégias. Aí ele continua: e no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo n'alma a mais sincera e profunda fé. Olha a diferença. Aí já é a esposa. Vai sim, querido. Ficarei rogando as bênçãos dos céus para a nossa iniciativa. O profeta que agora surge como verdadeiro médico das almas saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Então vocês observem o que é a pessoa humilde, como que ela situa toda aquela história, todo aquele drama de uma maneira bem diferente, não é? Aí continua aqui. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Olha como ele inverte as coisas. Então, quando a pessoa é humilde, o orgulhoso diz que ela é fraca e ele que é o forte, não é? Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade natural, porque ele estava vestido à moda romana com os trajes naturais de senador. Então ele chamava a atenção por onde ele passava, né? Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e perfumes. Aí ele pergunta:
onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Então ele começa a fazer essas perguntas para ele mesmo, né? Ele está ali raciocinando. Aí ele continua: em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante. Olha o que ele fala de Jesus. É uma total inversão. Na realidade, quem era ignorante era ele, não é? E ele diz que Jesus que era ignorante. Aí ele continua: deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores, porque como Jesus estava sempre no meio dos mais necessitados, eles, os mais orgulhosos, entendiam que ele era também uma pessoa ignorante como aquelas pessoas, né? Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Ele fez esse questionamento: como é que eu iria conversar com o profeta? Porque, na condição de senador do império, ele falava o latim e Jesus falava o aramaico. Como que ele iria conversar com Jesus? Ele estava achando que era difícil aquele contato, não ia dar em nada. Só que ele desconhecia que Jesus tinha outros meios para fazer com que esse contato, essa conversa ocorresse. Porque na realidade o ignorante da parte espiritual era ele, o senador, né? Aí ele continua aqui: não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus falaria no aramaico comumente usado na bacia do Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. A gente vai entrar agora no momento em que o senador começa a sentir os efeitos do que estava sendo preparado para essa conversa, tá? O senador, então, sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras, enfeitado de silvas, e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. O que é isso aqui? Lá no início do livro, o senador, ele, num sonho, ele consegue ver uma imagem, um busto, em que ele reconhece que aquele busto, que seria o tataravô dele, era ele naquela época. Não é? Quem já leu o livro lembra desse detalhe. Ele consegue, e aquilo causa muito espanto. Como é que pode eu ser o meu tataravô? Então ele estava tendo uma constatação da reencarnação, mas só que naquela época isso daí era algo que não poderia ser levado, principalmente porque ele era romano, e os romanos tinham lá as suas crenças, eles acreditavam em vários deuses, ao contrário do povo judeu, que acreditava num Deus único. Então, essa sensação que ele fala aqui, essa emoção, ele só sentiu naquele sonho, e depois a vida seguiu com muita dureza para ele, não é? Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente no cárcere do corpo material. Então ele já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo, ele estava entrando como se fosse num estado de êxtase. Ele não entendia bem o que era, mas alguma coisa estava acontecendo.
Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento dos poderes celestes. Tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, pareciam-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, então ele percebe um estranho e suave magnetismo. Ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos seus olhos, ansiosos, estacara a personalidade única e inconfundível. Quem era? Então, observa, esse livro aqui, ele é ditado pelo próprio Emmanuel, o Chico Xavier, que faz a psicografia. E ele fala: diante dos seus olhos, destacar a personalidade única e inconfundível. Tratava-se de homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha o que ele diz: uma fascinação irresistível. Então é por isso que por onde Jesus passou, ele arrastava as multidões, porque ele, além de ser isso aqui relatado pelos olhos materiais, ainda tinha a questão de quê? Do magnetismo pessoal. Magnetismo, ele tinha isso. Então é o que ele fala, uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade no coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. Olha só, um homem orgulhoso, nós sabemos, né? Que aprende desde criança que o homem não chora, aquelas coisas que a gente já sabe. Então ele chorou. Ele mesmo fala, raras vezes havia chorado. E aqui tem um dado impressionante para mim. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em lar. Que força é essa que faz um senador do império ajoelhar-se diante de um homem ignorante, como ele mesmo disse? Como se justifica isso? Porque ali a questão já não estava de homem para homem, mas de espírito para espírito. E ele, na condição de espírito, ele sabia diante de quem ele estava. Jesus, governador do planeta, pastor das almas. Né? Essa era a condição que estava ali. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, porque ele estava preocupado, como é que ele ia entender, né? Ele falava latim, Jesus era aramaico, ele fala aqui, ó, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, ou seja, o latim, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito,
de coração para coração. Aí Jesus fala: senador, por que me procuras? Essa pergunta, ela não é à toa, não é por acaso. O que Jesus pergunta para Saulo quando ele está chegando a Damasco? Alguém lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senador, por que me procuras? O que isso demonstra? Um espírito superior, ele não fica perdendo tempo. Bom dia, Saulo, tudo bom? Como é que está o tempo? Como é que foi a viagem? Como é que está? Não perde tempo, porque a característica dos espíritos superiores e puros, como está lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, é ir direto ao assunto, é tocar direto na ferida. Quando ele fala, por que me procuras? Ele quer saber o quê? Que ele fale a verdade. Eu estou aqui sofrendo, minha filha está doente, eu não tenho mais para onde ir, que ele se humilhe. Ele estava querendo dar um empurrão, né? Esse era o objetivo. Então a gente percebe que essa conversa com o senador, como a gente vai ver mais à frente, e no desenrolar do livro, e daquela encarnação, naquela encarnação ela não surtiu o efeito que surgiu com Saulo naquele encontro. Saulo, depois daquele encontro com Jesus, ele faz um 360 graus e muda totalmente. Mas ele não. Para o senador Emmanuel, o senador Públio Lento, foi necessário que na encarnação seguinte ele viesse como escravo para aprender as lições da humildade. E essa encarnação está retratada no livro 50 anos depois, que é a sequência desse livro aqui. Ele perguntou: senador, por que me procuras? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. É aqui que eu falo. A partir dessa conversa, eu estou levando esse estudo para cá, para as casas espíritas, porque eu me coloquei no lugar do senador, ouvindo as palavras de Jesus. E o que eu peço é que todos vocês se coloquem no lugar do senador. É como se essas palavras que Jesus vai dizer aqui sejam para todos nós. Então vocês vão observar o que ele fala, e muito do que ele fala tem a ver com a nossa vida, do nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Aí ele diz assim: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. O que ele está dizendo? Jesus sabia que aquele encontro não ia modificá-lo de uma hora para outra, porque a evolução ela é lenta. Então, ele fazer com que a coisa mude da água para o vinho de uma hora para o outro com o espírito, ele está derrogando as leis da natureza. E ele já tinha dito que ele não veio para destruir as leis, ou a lei, como está lá no Evangelho, mas sim para dar cumprimento às leis. Aí ele continua: e veio ao encontro de teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta continuou, como se prescindisse das suas palavras articuladas. Agora vocês vão perceber que toda a conversa do senador não dá uma palavra. Essa conversa é só de um lado. Ele só escuta. Quer dizer, tomou uma chamada ali, Então vamos lá. E Jesus continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Olha, Jesus dando uma aula de quê? De doutrina espírita. Está falando de quê? De evolução espiritual. Lá atrás ele falou para ele isso, que só os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço de meu Pai. Então a gente sabe que aqui, confirmando com as palavras de Jesus, que o sofrimento é um instrumento de evolução. Não é por acaso, Venho atender às súplicas
de um coração desditoso e oprimido. Quem era? Ué, a esposa. Um coração desditoso e oprimido, porque ela era oprimida por ele, né? E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? A filha dele ia ser curada, mas não por causa dele, mas por causa de quem? Da mulher, da fé, da humildade e das orações que ela, junto com a escrava, estavam lá fazendo enquanto ele estava aqui com essa conversa, né? Aí ele continua: basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Então ele pensou em Jesus, captou os pensamentos e fala: não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então, ali, aquela conversa seria para ele um ponto de referência para todo o processo evolutivo dele, que ele naquela encarnação não ia dar valor, mas nas outras ele ia valorizar aquela conversa, que a gente tem que pensar assim: pô, você ter uma conversa direta com Jesus é algo extraordinário, né? Quem de nós teve essa oportunidade aqui? Talvez nenhum, não é possível. Então vamos lá. Está, porém, agora observem o que ele diz aqui, isso é doutrina espírita pura, hein? Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E aí? Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando ele fala, Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Por que nós temos tanta dificuldade em vencer as nossas dificuldades e as nossas más inclinações? E os espíritos superiores falam: o que nos falta é a vontade. Ele está dizendo aqui, ó, para você aproveitar agora, você precisa de quê? De vontade, de querer, né? Ou daqui a alguns milênios. Ele continua: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Por que ele fala de uma hora indeterminável? Porque nós não sabemos qual vai ser o nosso momento de redenção. Então ele está querendo dizer: aproveita agora. Aproveita agora. E mesmo assim ele não aproveitou, para quem leu o livro, né? Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Olha só, até Jesus está falando aqui do respeito ao livre-arbítrio. Quando ele fala para Saulo, Saulo fala assim para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele estava de joelho no chão.
Aí Jesus vira e fala: entra na cidade e lá te será dito o que te convém a fazer. Olha a diferença. O que te convém a fazer, não o que você tem que fazer. Jesus falou: vai lá e lá te será dito o que te convém, o que é conveniente para o teu futuro. Agora, se você vai fazer ou não, essa é outra questão. Então a gente vê o que é o respeito ao livre-arbítrio, né? Aí ele continua: pastor das almas humanas, desde a formação do planeta. Olha só, desde a formação do planeta, Jesus já era um espírito puro, era o governador do planeta, sempre foi, né? Essa é a sua missão. Há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando, olha como ele fala, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então Jesus está sempre tentando, ele está tentando, a paciência infinita, né? Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Sim, o senador do império podia mandar prender, mandar matar, fazer o que fosse, né? E ele aqui começa a questionar novamente. Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. E Jesus vira para ele e diz: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Olha só, quais seriam os poderes naquela época? Poder de Estado, poder financeiro, poder bélico, tudo isso para Jesus era bem fraco, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Ele continua: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. O que representa 1 bilhão de anos na espiritualidade? Um dia. Por quê? Porque nós estamos diante da eternidade. Quem leu o livro Nosso Lar, lá na introdução, tem um trechinho que fala isso. Ele está dizendo aqui: o que são 100 anos na espiritualidade? Nada. Só que a nossa visão aqui é uma visão material. Mas a visão de Jesus, nas suas conversas, era sempre um enfoque espiritual. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados, no momento oportuno, aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. E elas já sumiram, né? O Império Romano acabou. Olha só, acabou. Aquilo é uma coisa do passado. Só que os comprometimentos daquela época, em que nós estávamos lá, estamos resgatando quando? Hoje. Olha aí a consequência. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Olha só a quantidade de trabalhador que está aqui hoje nessa casa trabalhando, não é? Nas casas espíritas, a ciência evoluindo, tudo isso que ele está falando aqui. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Então ele ia voltar para casa tendo essa lição. Ele não poderia, como claro, não houve condições de alegar o quê? Desconhecimento. Lá no Evangelho tem uma passagem que fala assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então ele naquela encarnação ele ignorou, mas ele teve que depois botar em ação tudo isso que ele recebeu aqui nesse minuto glorioso, como diz Jesus, né? Se a fé
instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O que ele está querendo dizer? Você está recebendo uma bênção, não é? Você vai ser ingrato? Quando que você vai também dar? Jesus está querendo mostrar isso para ele, né? O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto. Banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Aí fica a pergunta: o que Jesus estaria pedindo a Deus naquele momento? Eu acho que ele estava pedindo pelo senador. Ali era uma prece em favor do senador, para que alguma coisa acontecesse, para que ele pudesse realmente fazer algo de bom, e fez. Ele esteve em várias encarnações depois, nós sabemos, como padre, né? Aqueles romances ali da coleção do Emmanuel, tem o Ave Cristo, Renúncia, ele está em vários livros daquele ali. Ele foi padre reencarnado aqui no Brasil e trabalhou nada mais nada menos com Chico Xavier, na condição de guia espiritual, né? Então, nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício e se aquietou estarrecido. Aí aquilo acabou. Aí ele volta ao normal, né? Volta, aí fala que deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava os seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Então, aí ele começa a questionar novamente. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Olha só, então ele está começando, a questionar tudo novamente. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma e, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que, em dado momento, a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas. Sentando-se em seguida no leito,
como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Ou seja, enquanto ele estava lá conversando, as coisas estavam acontecendo na casa dele, né? Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea de sua meninice. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo: desde que saíste, eu e Ana é a escrava, né, da família, oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos roubos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que essa? Jesus deve ser o emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, Ana escrava, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Ela fala assim: não, minha senhora, Jesus não veio da parte de Júpiter, ele é o Filho de Deus, seu Pai e nosso Pai que está nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo Jesus com uma prece de humildade. Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples escrava. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna da sua casa e, retomando o aspecto altivo de sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa: Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários, e era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Então, quer dizer, ele tirou todo o mérito de Jesus, colocou o quê? Na mão dos tratamentos que ele já vinha fazendo, né? E quanto a ti, Ana, ele se dirigindo à escrava, voltando-se com arrogância para a serva intimidada: acredito já cumprida a missão que te fazia demorar nesse quarto, porquanto, considerando as melhores da menina, não vejo necessidade de tua permanência junto da patroa, que trouxe de Roma as servas do seu serviço pessoal. Ana fitou compungidamente a senhora, que mostrava no rosto os sinais evidentes da sua amargura pelo imprevisto daquelas palavras intempestivas, e, fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraternal abnegação. Que isso, Públio? Aí a esposa fala com ele novamente: que isso, Públio? Justamente agora, quando deveríamos mostrar à dedicada serva a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Aí ele fala: tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo. Que dirão da matrona que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Como se haverá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências, porque essa demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma. E além disso, onde colocas as tradições de nossas divindades familiares, se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico? Ela responde: não concordo contigo, querido. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por este homem extraordinário, no instante de sua melhora súbita, quando ele nos falava das mãos sublimadas
que a acariciavam, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, vi com os meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente, como nunca havia visto até então. Olha só, teve ali um lampejo de evidência, né, que ela viu que alguma coisa estava acontecendo. Aí ele vira para ela e fala: luz diferente, certo desvairas. Não é assim que os incrédulos acusam, principalmente os espiritualistas ou os espíritas, que são todos loucos, ninguém está vendo nada, né? Isso já vem lá de trás também, ó. Certo desvairas, depois de tantas fadigas, ou então estás contagiada das alucinações desse povo de fanáticos, em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. Nossa, foi justamente ali onde a filha dele foi curada, e ele está dizendo que teve a pouca sorte de cair ali naquele povo ali. Ela fala: não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o mestre de Nazaré acaba de curar a nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude, aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos da nossa casa. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda prova. Beleza, então agora a gente fez essa leitura, né, desse diálogo de Jesus. Vocês observaram como foi que a coisa aconteceu. Ele, no final, ele acabou não acreditando, como a gente viu aqui nos comentários. E quando a gente pega o livro há 2000 anos, quando chega lá no final do livro, lá no último capítulo, há uma passagem em que todos esses personagens aqui, eles desencarnam, eles retornam para o mundo espiritual. E chegando lá no mundo espiritual, acaba havendo uma reunião entre todos eles, né, para poder conversar, estabelecer novos rumos, ver o que eles fizeram de bom, de ruim, essas coisas todas. E estão todos ali. E vai acontecer um fato interessante, porque nós vimos que Ana, escrava, e Lívia estavam em situações interessantes. Ana, a escrava, numa posição, materialmente falando, uma posição inferior, mas deu o quê? Lições de humildade. E vimos Lívia, esposa do senador, podemos dizer uma mulher rica, também dando lições de humildade. Então o que nós percebemos aqui, que a condição social nada tem a ver com humildade e orgulho. Você pode ser humilde tanto na pobreza quanto na riqueza, e pode ser também orgulhoso tanto na pobreza quanto na riqueza. Então essas questões são questões do espírito e não das circunstâncias, e é isso que nós vamos ver aqui. A lição final agora. Ali se conservavam numerosas personagens dessa história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcius. Também há no livro Pôncio Pilatos, Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, e tantos outros. Todos eles se reuniram na dimensão espiritual. Mas em vão, os olhos angustiosos do ex-senador, agora ele é um ex-senador, porque ele está na dimensão espiritual, ele não é mais senador, né? Acabou. Procuravam alguém na assembleia afetuosa e amiga. Depois de todas as expansões de carinho e alegria, dirigiu-se-lhe Flamínio, intencionalmente. Estranhas a ausência de Lívia? Dizia com seu olhar complacente e generoso. Por que Lívia não estava ali? Alguém sabe? Naquela assembleia? Isso aí. Espírito superior. A esposa dele. Espírito superior. E onde estava Ana? Também não estava ali. Onde ela estava? Também, nas altas esferas. Olha só.
Estranhas a ausência de Lívia, dizia ele com seu olhar complacente e generoso, mas não poderás vê-la enquanto não conseguires despir, pela prece e pelos bons desejos, todas as impressões penosas e nocivas da terra. Ela se tem conservado pelo teu reerguimento, mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados ao orbe. Tirando ela e tirando também a escrava Ana, o restante era o quê? Todo espírito ainda atrasado, que eles estão falando aqui. E esperávamos o regresso dos seus últimos componentes, ainda na terra, para podermos, em conjunto, estabelecer um novo roteiro às reencarnações vindouras. Séculos de trabalho e de dor nos esperam, na senda da redenção e do aperfeiçoamento. Mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, fonte de todo amor e de toda fé, para as elevadas realizações do nosso pensamento. Públio Lentulus chorava, tocado por emoções estranhas e indefiníveis. Meu amigo, continuou Flaminio amoroso, pede a Jesus, por todos nós, a misericórdia dessa claridade de um novo dia. Públio então ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali, na solidão de sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. Todos os presentes lhe acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Essa parte aqui é pesada. Tem que controlar porque essa é emocionante. Viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da campanha, e por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas, como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra. Olha só, um ensinamento simbólico, de modo a lhes revelar que em qualquer posição pode a alma encarnada buscar seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. O velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos, banhados no pranto da compunção e do arrependimento. Mas em breve, dois lábios de névoa pousaram na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino, enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus. Toda a caravana, ao impulso poderoso das preces fervorosas daquelas duas almas redimidas, elevava-se às esferas mais altas, para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falenas do infinito. Então, aqui é o fim do livro. Quem ainda não leu, perde uma grande oportunidade de aprendizado, porque é um livro onde nós vamos aprender muito sobre como está no Evangelho, né? São as mazelas da humanidade, o orgulho,
e o egoísmo. E teremos também as lições da humildade, da fé e tantas outras. Quando a gente fala de ponto de referência, aqui, que no caso foi a conversa de Jesus com o senador, cada um de nós, nesta encarnação, pode dizer, cada um de vocês, nessa vida, para mim, um ponto de referência foi tal ou qual pessoa, foi tal ou qual acontecimento. Né? Cada um tem o seu. E no meu caso, eu digo que um ponto de referência para mim foi a leitura do livro Paulo e Estevão, que é um dos romances do Emmanuel. Nós temos Paulo e Estevão, esse daqui há 2000 anos, aí depois tem 50 anos depois, tem o livro Ave Cristo e o livro Renúncia. Então, quer dizer, se vocês lerem esses livros, vocês vão ter uma noção muito grande de doutrina espírita, de espiritualidade. Então, no meu caso, eu elejo como ponto de referência a história de Saulo, aquele perseguidor dos cristãos, que depois consegue, na mesma encarnação, se transformar num grande tarefeiro de Jesus. Foi necessário que ele se recolher durante 3 anos no deserto, ali meditar, se despojar de muita coisa, para poder enfrentar aquela árdua missão que nós sabemos que ele enfrentou. Foi perseguido, humilhado, apedrejado, etc, etc, mas fez o que tinha que ser feito. E vamos refletir também em outra coisa. É raro alguém ter um chamamento como ele teve. Jesus aparecer diretamente para ele. Por quê? Porque a gente para raciocinar. Se Jesus aparece diretamente com uma pessoa e te chama, é porque você realmente tem uma missão e corre o risco de não cumprir. Então Jesus aparece, dá o alerta, ele reflete e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Senhor, o que queres que eu faça? Tá? Então, a gente fica essa pergunta como reflexão. Obrigado à casa pela oportunidade e, quem sabe, futuramente nós retornamos. Muito obrigado.